Olá, cursista! Sou Joyce Vieira, sua tutora no curso de Iniciação em Programação. Vamos iniciar nossa terceira aula? Para começar, vamos clicar na nossa IDE do NetBeans, aqui nesse ícone. Caso você não tenha instalado, veja a aula anterior. Eu posso fechar aqui a página inicial e, em Arquivo, criar novo projeto. A partir do momento em que eu clico Novo Projeto, eu posso escolher aqui a aplicação Java. Escolhi a aplicação Java, fui em Próximo. Aqui eu vou descrever o meu arquivo. Aqui eu vou utilizar aula 03, que vai ser a nossa aula de hoje. Lembrando que eu tenho que iniciar com letra maiúscula, por padrão se usa assim. Se eu tivesse outra palavra também, utilizaria com letra maiúscula. Aqui a gente tem um número. Posso deixar clicado aqui, criar classe principal, pois ela vai criar o nosso método main, né? Eu posso deixar criado já. Caso eu não queira aprender a criar o método main, eu posso deixar desclicado e fazer desde o início. Então vamos lá, deixar aqui criado, finalizar. Ele vai criar para mim a classe 3, tá aqui o nosso método main. Ele vai ser uma classe que vai ser a nossa classe de iniciação, né? A nossa classe que faz as chamadas. Vou criar algumas variáveis. Ah, professora, o que é variável? De acordo com o que eu for fazendo, eu vou explicando, tá ok? Então, primeiro eu vou criar a variável do tipo inteira. Essa variável ela vai ter um nome de var1 e ela vai ser do tipo inteiro. O que é esse tipo? Vai ser essa caixinha variável, ela vai ter um valor. Esse valor vai ser do tipo inteiro. E aí eu vou atribuir, através do igual, atribuir um valor a ela. Eu vou dar o valor de 3, que é um valor inteiro, e vou colocar o ponto e vírgula. Observe que se eu tirar o ponto e vírgula, eu vou estar sendo notificada de que faltou um ponto e vírgula, que é o nosso sinalizador de que eu acabei aquela linha de código. Pronto, coloquei o ponto e vírgula. Então, esse 3, que é uma constante, é um número constante, ele vai estar dentro dessa variável. Então, essa variável vai ter o número 3. Até que eu mude em linha de código, essa variável vai ter esse valor. Agora, eu vou desenvolver um laço. Eu vou utilizar o if. O if é uma estrutura que eu vou ter que ter uma condição. Esse if significa se. Ele está assim porque ele é em inglês. O Java ele usa a linguagem mãe em inglês. Então, por isso vocês vão ver alguns termos aqui, assim, que vão achar a priori difícil. Então, eu vou ter que colocar a minha condição, vou colocar aqui var, que é a minha variável que eu já criei, já dei valor a ela. E vou dizer para a variável que enquanto for 3, para fazer essa comparação eu utilizei igual, tá? Então, enquanto for 3, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu tenho que abrir e fechar aqui, porque, como eu falei para vocês, tudo que inicia, fecha. Coloquei aqui e vou codificar aqui dentro, mandando uma mensagem. Eu vou utilizar o systemout.println primeiro, depois o job.println. Systemout.println. Então, quando eu executar, vejam que eu coloquei o meu ponto e vírgula, né? Quando eu executar isso aqui, né, o que vai aparecer? Ó? Aqui vai sair o número é 3, porque a minha variável é 3. Se eu modificar esse valor, colocar 2, não vai acontecer nada, certo? Não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu não tenho condição para que ela seja 2. Ah, eu posso fazer outra condição? Sim, você pode ir aqui, depois do if, colocar um outro if. Vamos botar essa variável aqui, var 01 igual 2. E eu vou utilizar de novo o systemout.println. Vamos usar o job.println em vez do system? Vamos utilizar essa daqui, show message dialog. Vou colocar null.
número é 2. Quando você utiliza a função JOptionPane e ele usa o Ctrl espaço para fazer o autocomplemento, bem aqui em cima ele está importando, ó, a biblioteca que a gente vai precisar, que é a biblioteca que vai ter a função JOptionPane. A JOptionPane ela tem várias funções. Aqui ficou interno, inclusive ficou errado. Vamos lá digitar. Pronto. A gente vai usar a Show Message Dialog, que é a que manda uma mensagem simples. Então, quando a gente fizer a compilação, ele vai aparecer uma caixinha. Isso aqui é a função da JOptionPane. E essa caixinha ela vai ter a comparação. Se for 2, ele vai dizer que o número é 2. Se for 3, aqui, ele vai ser o número 3. Tá vendo? Ah, professora, mas mostra de formas diferentes. Sim, porque nós estamos usando duas funções diferentes. Nesse primeiro caso, eu estou usando o systemout.println, ele vai imprimir aqui. E nesse segundo caso, nós estamos usando a função JOptionPane e ele vai aparecer de forma gráfica, vai aparecer uma caixinha. Mais na frente a gente vai ver que a JOptionPane tem vários tipos de funções, e são caixinhas diferentes. Mas enfim, hoje o que a gente precisa fazer é saber que sempre que eu tiver uma comparação, essa comparação eu vou utilizar o if. Esse if ele vai ter uma condição e essa condição vai ter uma abertura e um fechamento. Para encerrar nossa aula de hoje, eu vou mostrar uma outra condição, que é o else. O que é a condição else? O else é o meu senão, né? O senão é, se não for 2 e nem for 3, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui um systemout.println. Pronto. E a minha verificação, eu vou colocar não é 2 e nem 3. Então, eu vou cobrir aqui vários números. Se eu colocar aqui na minha variável 10, o que vai acontecer? Não é 2 nem é 3. Se eu colocar na minha variável 2, ele vai me dizer que o número é 2, utilizando a função JOptionPane. Aqui está digitado errado, vi aqui. Pronto. E se for a função 1, se for um 3, ele vai imprimir também que é um 3. Vamos lá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Obrigada, fique atento às tarefas e assine o nosso canal para verificar as aulas. Fique atento também às datas da agenda. Até mais!